você é meu candidato em Santa Catarina, governador, porque ele valoriza muito o candidato a deputado federal e a senador, porque ele quer base no Congresso, para fazer transformações e reformas que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato. Então eu pedi a ele, e ele me diz com todas as letras, você é meu candidato a governador, e eu tenho, o Rio Grande do Sul ele diz que é o Onyx Lorenzoni, o Jorginho é em Santa Catarina, e no Paraná é o Ratinho Júnior, pela amizade que ele tem com o pai dele e o trabalho grande e bom que o Ratinho está fazendo lá. Então eu tenho o compromisso do presidente para que eu dispute a eleição para governador com o apoio dele. Boa noite, senador. Obrigada pela entrevista. O senhor tem definido o apoio do presidente Jair Bolsonaro para ser o candidato do presidente ao governo do estado de Santa Catarina em 2022? Eu tenho conversado muito com ele em diversos momentos, né? E ele reafirmou para mim já, eu indaguei ele me disse, você é meu candidato em Santa Catarina, governador, porque ele valoriza muito o candidato a deputado federal e a senador, porque ele quer base no Congresso, para fazer transformações e reformas que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato. E então eu pedi a ele, e ele me diz com todas as letras, você é meu candidato a governador, e eu tenho, o Rio Grande do Sul ele diz que é o Onyx Lorenzoni, candidato dele, o Jorginho é em Santa Catarina, e no Paraná é o Ratinho Júnior, pela amizade que ele tem com o pai dele e o trabalho grande e bom que o Ratinho está fazendo lá. Então eu tenho o compromisso do presidente para que eu dispute a eleição para governador com o apoio dele. Se o senhor encarar a disputa ao governo do estado, quem seria o nome de vice ideal na sua visão? Ainda não é possível dizer isso, porque falta 1 ano e 4 meses, né, 15 meses, né, 16 meses. Eu estou conversando com todos os partidos, estou conversando com o Podemos, já acertei a coligação com o PSL já está comigo, o PTB já está comigo, o partido que o presidente vai se filiar estará comigo, e o PL. Então nós já temos tempo de televisão, temos um número considerável de partido. Agora eu estou conversando com o MDB, estou conversando com o PSD, com o PP, com todos os partidos, menos com os partidos de oposição. Menos com esses outros partidos eu não estou conversando, porque a gente precisa construir. Tem que construir uma candidatura, não é preparar um prato pronto, uma receita. Tem que ser conversado, tem que ser respeitado todos os partidos. Cada partido tem desejo de estar na majoritária, uns mais, outros menos, e a gente precisa respeitar isso. Eu estou fazendo isso com muito zelo, com muito tato, para não ferir interesses, vontades, sonhos, que isso não contribui para que a gente construa uma candidatura realmente vitoriosa, uma candidatura que tenha o componente político e o componente eleitoral. Muitas vezes se faz uma coligação, que daí dá no insucesso, é quando faz um ajuntamento de pessoas e não combina com o eleitor. Tem que fazer os dois, fazer uma composição política e uma composição eleitoral para ter sucesso, né? O senhor sempre atuou na defesa da causa dos pequenos empresários, mas muitos se queixam da dificuldade de ter acesso ao crédito durante a pandemia de Covid-19. Também é uma reivindicação geral, um programa de refis. Há previsão do governo federal neste sentido? Eu tive o privilégio de conseguir, de conceber um projeto que é do Pronamp, é de minha autoria. Há muitos anos eu desejava construir essa matéria e a pandemia, infelizmente, a pandemia veio e ajudou. Infelizmente, eu consegui criar o Pronamp de forma emergencial e agora foi aprovado de forma permanente. Então, é uma política pública. O que aconteceu? Eu sempre defendi a micro e pequena empresa, também contribuindo, sempre ajudando a média e a grande empresa, não tenho nada contra. Mas esse segmento é um segmento muito importante, porque tem 98% de todas as empresas no Brasil é micro e pequena empresa. 57% dos empregos formais é micro e pequena empresa. 27% do PIB é da micro e pequena empresa. Então nós estamos falando de um contingente respeitável, né? Por isso que sempre faltou uma linha de crédito para capital de giro. E agora, na pandemia, eu tive condições de fazer. O Pronamp, que foi criado com 36 meses de prazo, 8 meses de carência, Selic,
que é 2% mais 1,25% ao ano. Foi um sucesso absoluto. O fundo garantidor, que é o avalista da operação, para que o micro e pequeno empresário pudesse tomar o seu financiamento no banco, honrar os pagamentos, e terminou aquele, pode fazer outro. Então a gente salvou. Por isso que o presidente Bolsonaro anda, vira e mexe, ele fala o Pronamp do senador Jorginho Mello, que salvou mais de 10 milhões de empregos. Isso é verdadeiro, isso é muito justo, porque nos últimos 30 anos não teve uma linha de crédito com essa envergadura, não teve. Porque banco, a taxa de banco é muito cara. O banco oferece dinheiro para quem tem dinheiro, sempre foi assim. Então, o Pronamp é um sucesso absoluto, né? E o microempresário, eu estou fazendo agora, depois do sucesso do Pronamp, que concedeu crédito, eu estou fazendo o Help, que é uma nova versão do Refis, já combinado com o governo federal. Porque se você, como parlamentar, quiser fazer uma lei para mexer em carga tributária, coisa parecida, o parcelamento, isso é incondicional, você não pode fazer. Então, eu estou combinando com o governo, já combinei com o governo, dentro de uns 30 dias vai estar aprovado, que é o HELP, a recuperação dos tributos parcelados. 10 anos para pagar, 10 anos para pagar, escalonado é para micro, pequena, média e grande empresa. E fica proibido 10 anos de fazer outro, porque há muita queixa de quem paga o tributo em dia. Eu pago em dia, nunca tem desconto para mim, depois o cara deixa de pagar um tempão, aí vai lá e dá 70% de desconto para ele. É injusto e tal. Então, o que a gente fez? Porque alguém paga as primeiras parcelas, pega as certidões e depois espera outro refis. Então, a gente se preocupou em fazer 10 anos de prazo para pagar todos os tributos federais e 10 anos para ter um novo refis. Para esse ano, então, ainda? Esse ano ainda, nós vamos anunciar, o presidente vai sancionar, a lei é minha, já foi costurada com o governo, já vamos aprovar no Senado e mandar para a Câmara. Dentro de 30, 40 dias, o presidente sanciona e vai dar mais um alento para os empresários brasileiros, né, que estão passando por dificuldade depois dessa pandemia que nos pegou todo mundo de surpresa, né? Em plena pandemia, os bancos lucraram mais de 60 bilhões. O senhor é egresso do sistema bancário, já foi diretor do extinto BESC. O que fazer para que esse sistema lucre menos e deixe de cobrar mais de 300% de juros ao ano dos correntistas? Isso é uma vergonha nacional, né? E o pior é que passou partidos governando o Brasil, como o Partido dos Trabalhadores, e deixou essa farra continuar. O melhor negócio do mundo é um banco, não existe outro. Pode vender qualquer outro bem importantíssimo que quem fatura é banco. Não tem espaço nos balanços para colocar dívida. É bem que a gente faz no computador, porque em papel ficaria difícil de colocar os zeros. É muito difícil, porque banco ganha muito. Banco oferece dinheiro para quem tem dinheiro, banco cobra a taxa de agiota, cartão de crédito você paga 300%. Isso é o fim do mundo, isso é uma vergonha nacional. E passou. O Partido dos Trabalhadores, veio o PSDB lá atrás e bancos sempre faturando mais. Nunca deixaram de ganhar dinheiro. Então, o que eu fiz? Para o micro e pequeno, que precisa de apoio, a gente criou essa linha de crédito, que é maravilhosa. Ela é permanente, é uma política pública, para dar para o pequenininho a possibilidade de continuar vivo, continuar empregando, de continuar fazendo o seu negócio, entendeu? Então, porque banco é assim. Banco... De forma geral, o senhor acha que falta regulação, falta o Estado intervir mais aí na... Eu não tenho dúvida disso, mas é que os bancos, tem 5 bancos no Brasil. Eles sentam numa rodinha, assim, com um padre e resolvem o jogo. Então, eles têm muito poder. Por que eu criei a empresa simples de crédito? Eu criei um projeto meu, empresa simples de crédito. Você pode emprestar o teu dinheiro, sem regulação nenhuma. Você abre uma portinha e empresta. O teu dinheiro, você não pode captar dinheiro, para justamente ir dando chance para novas pessoas poderem fugir do banco. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 6 mil bancos, pequenos bancos. Aqui no Brasil é 5 campeões e deu para a bola. Então eu criei, é uma lei minha, de minha autoria, que cria a empresa acima de crédito. Já tem no Brasil 1.000. Santa Catarina tem 100. Já tem 500 milhões emprestado. Você tem 50 mil na poupança, teu, com origem, você pode emprestar para quem tu quiser.
faz o contrato pré-impresso já, combina o prazo, combina o juro. Claro que é mais barato do que o banco, senão o tomador vai no banco. É mais uma forma de pulverizar empréstimos bancários. A mídia nacional divulgou recentemente que o senhor supostamente locou com dinheiro público um veículo que estava registrado em nome de um assessor do seu gabinete de Senado. Isso é verdade? Isso é fake news. Isso é coisa, obra da CPI lá. Eles vão... Já disseram que quando eu fui diretor do banco, eu tinha sido condenado, processado. Tudo mentira. Eu peguei a certidão e esfreguei na cara deles. Isso é uma fake news, isso é uma bobagem. Isso não tem cabimento nenhum. Né? Eu sempre cuidei muito das minhas coisas pessoais, não tenho rabo preso com ninguém. Um carro que foi locado em Santa Catarina, no nome de uma locadora, um carro com custo mais barato, um carro que era de um chefe, de um funcionário meu, mas ele tinha o carro dele, vendeu para uma locadora, como a gente conhecia, os meus funcionários é que viram isso, a buga lá, não, vamos alugar esse carro para o senador, porque ele só vai do apartamento para a Câmara, ele volta para cá, não precisa alugar uma caminhonete em Brasília para custar caro. E isso foi feito. Então, o carro em nome de uma locadora, com nota fiscal, então é uma barbaridade, isso aí é encomendado, isso aí é fake news 100%. O senhor, que faz parte da base governista do Jair Bolsonaro, está atuando na CPI da Covid e defendendo o governo. O senhor acha que não houve omissão do presidente nas mais de 550 mil mortes causadas pela pandemia no Brasil? Eu não digo que houve omissão, porque no começo da pandemia estava todo mundo perdido. Todo mundo dando tiro para tudo quanto é lado, vamos comprar vacina. Esses picaretas que foram vender vacina, parte foi o desespero, querendo comprar vacina, porque o mundo estava comprando vacina. E tem regulação, a Anvisa é um organismo que dá a palavra final, se pode aplicar um remédio, se ele está comprovado, se ele tem eficácia. Enfim, então esse atropelo, eu quero crer que contribuiu muito para essa feira livre que tentaram fazer. Porque aparecia, não, eu sou representante do laboratório tal. Para não mandar embora, foi dada atenção para picareta. Isso o governo falhou. Mas começou a comprar vacina quando a Anvisa aprovou. Não foi deixado de comprar nenhum tipo de vacina depois da aprovação da Anvisa. O governo brasileiro gastou dinheiro, nunca mandou tanto dinheiro para os estados e municípios como mandou agora na pandemia. Nós precisamos investigar, sim, não quem deu o dinheiro para comprar, porque essas conversas de Covaxin, qual é o crime se não houve negócio? Ah, porque houve uma tentativa, ofereceram comissão para aquele diretor que foi demitido lá, o Roberto Dias, enfim. Quer dizer, se você se não tem prova do crime, se não tem defunto, você não matou ninguém. Só que nós estamos investigando. O discurso do Renan e do Omar Aziz é que eles são mais surdos que pau de galinheiro, eles estão tentando incriminar o governo e o governo está se defendendo. Nós estamos lá para cumprir a nossa missão de forma muito responsável, né, para investigar. Nós queremos investigar os estados também. Lá no Amazonas, o governador de lá comprou respiradores numa adega de vinho, só para pegar uma nota para esquentar. Lá no Rio de Janeiro, o Witzel, o juiz federal, pisou no melado na primeira curva, na primeira esquina. Pagou 250 milhões para um instituto de picareta lá, para construir 7 hospital de campanha, fez um inconcluído ainda, 90%, e pagou 250 milhões. Nós queremos investigar isso. Ele foi cassado. Lá em São Paulo, o consórcio do Nordeste comprou 48 milhões de uma empresa da Casa da Maconha, que vende produtos derivados da maconha. É uma casa fantasma, é um prédio, um apartamento, que tem uma empresa que emitiu 2 notas. Uma nota foi para limpar o ambiente, para alugar, e a outra nota de 48 milhões, comprar respiradores, e os respiradores nunca apareceram. Em Santa Catarina, o governador comprou 33 milhões de respiradores, foi mandado para uma casa de massagem no Rio de Janeiro, o dinheiro, e até então não chegou respiradores, ele não sabe, não viu, não sabe quem... Se não foi ele que meteu a mão no baleiro, ele tem que dizer quem foi, porque o ladrão pode estar dentro do governo ainda. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quer dizer, o dinheiro público tem que ser mais respeitado, melhor tratado. Não é posar de bom moço, não sei, não fui. Aí teve o impeachment, teve o afastamento, entrou a vice-governadora, saiu de novo, voltou. Aí foi
o impeachment, todos os desembargadores votaram para condená-lo. Será que eles fizeram isso sem prova? Aí foi, politicamente, com os deputados, porque é 5 deputados e 5 desembargadores, que ele conseguiu a saída porque precisava 7 votos, e só conseguiu 6, faltou um voto. Então, enfim, eu não tenho nada pessoal contra o governador. Agora, ele precisa dizer para a sociedade catarinense onde é que, no bolso de quem que foi parar o dinheiro. Ninguém vai perdoar isso. É dinheiro do contribuinte, que história é essa? 33 milhões? Que isso? Isso aí não é a casa da mãe Joana, tem que ter responsabilidade. O senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro irá vetar a proposta de aumento do fundão eleitoral para 5,7 bilhões? Por que o senhor não participou da polêmica votação? Eu não participei porque eu estava na sala secreta da CPI do Covid, nessa CPI do fim do mundo. Como a LOA sempre foi aprovado de forma simbólica, e eu mandei a minha assessoria, foi ver se as emendas que a gente tinha feito para as BRs, estava tudo nos conformes. Estava. É aprovado simbolicamente, sem votação nominal. Mas daí, no 46 minutos do segundo tempo, o relator colocou um jabuti, passando o fundo eleitoral de 2 bi para 5.700. Aí todos os partidos berraram, com exceção do Novo, que foi o que destacou, né? Só que acontece o seguinte, berra, mas quer. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade. Eu estava na comissão fechada, na sala secreta da CPI, com mais senadores vendo a papelada. E era para correr naturalmente, normalmente, sem nenhum estresse, a votação da LOA. Teve essa pérola lá dentro, e aí alguém pediu destaque. Aí não foi votado simbolicamente, mas todo deputado que estava lá e senador podia ter levantado a mão, ó. Eu quero que registre meu voto contrário. Eu, no outro projeto do ano passado, eu votei contra o fundo partidário, esses 2 bi. Eu votei contra, porque eu nunca usei o fundo partidário. Pode pegar a minha declaração, prestação de contas no TRE, que é público isso. Eu nunca usei o fundo eleitoral, porque eu não concordo. Então, se eu tivesse lá, eu tinha votado contra. Não ia ter resolvido nada, porque tinha sido aprovado. Foi 40-33. Mas essa é a minha posição. Eu tenho clareza. Eu sempre fui contra, votei contra, eu não estaria mudando absolutamente nada. Eu estou mantendo a coerência. O senhor acha que o presidente vai vetar e como que se mantém uma campanha sem fundo? Vai vetar, eu não tenho dúvida, que ele vai ter que chamar os partidos políticos, fazer uma negociação para voltar aos valores anteriores, justificar, todo mundo sabe, o Brasil, nós estamos numa pandemia, nós estamos passando por dificuldade, esse dinheiro para emprestar para o micro e pequeno empresário faz um sucesso absoluto. Eu lutei agora para fazer mais uma tranche de 5 bilhões, como eu te falei, que vai virar 25, já pensou mais uns 3, já ajudava muito o micro e pequeno empresário. Então o presidente vai vetar, ele precisa conversar com os partidos políticos para não criar desavença, dissabor, briga, intriga, porque o financiamento público, antes podia ter financiamento privado, mas deu toda essa roubalheira que aconteceu, da Odebrecht, da JBS, não sei o que, do Bispo, do Sapo, e do... tudo isso que aconteceu. O Brasil está careca de saber. Então foi mudado para financiamento público, que é o preço da democracia. Mas não precisa ser tão grande assim o valor. Que não é... Se o senhor não usa o fundo, como o senhor faz a sua campanha? Eu tive ajuda do fundo partidário. Já existe o fundo partidário, por que você precisa de fundo eleitoral? Não cria, não inventa. Então é público, isso está na prestação de conta, no TRE, só ver. E lá no outro ano, eu votei contra isso, porque eu não concordo com o fundo eleitoral. Isso é uma posição pessoal minha. Então, todos os deputados, o Espiridião a mim, não votou, não sei onde é que ele estava. Eu estava na CPI, estava lá na sala fechada, vendo a documentação lá que veio. Agora, os deputados estão tentando se explicar, porque não sei o quê. Cada um tem que assumir o seu voto, a sua posição, tá? E encarar a verdade. Não adianta fazer uma coisa e querer justificar outra. Entende? Todos os partidos lá, do PT ao DEM, todo mundo queria o fundo. Todos. Conversa mole que não queria. Então agora tem que fazer, o presidente vai vetar, vai ter um desgaste, vai ter que fazer um entendimento para não dar uma revolução. O governo federal
brecou os recursos para a duplicação de rodovias federais, como a BR-470, que é uma importante via de ligação do estado catarinense. Por que motivo esses recursos não têm chegado a Santa Catarina? Acompanho com muito carinho. Eu e o Fórum de Santa Catarina. Tem dinheiro para tocar todas as obras. Não tem uma obra parada em Santa Catarina. Nenhuma. Para a BR-470, que você falou e objetivamente, tinha 56 milhões, tem mais 60 agora. Tem 116 milhões para tocar a obra até o final do ano. Por que ela não vai com maior velocidade? Eu tenho cobrado do Carione, que é o superintendente, falando com o ministro Tarcísio, que é um grande ministro, competente, habilidoso, compromissado com o Brasil, porque o lote 1 e 2, que sai de Navegantes até Luiz Alves, e depois chegando a Gaspar, é um lote que tem um terreno mole. Eu não sou engenheiro, eu sou advogado, engenheiro sabe explicar isso, que tem que fazer um aterro, esperar ele adensar, esperar ele dormir, esperar ele se consolidar, remover aquilo, para depois... Então, é terreno mole, tem dificuldade. Não adianta colocar 1 bilhão ali que não vai ter perna para fazer a obra. Vai terminar o lote 1 e 2, o lote 1 no final do ano agora, e o lote 2, que chega a Gaspar, em junho de 2022. Previsão técnica. Não tem como começar antes. Então, essa polêmica do governador, que vai botar 200 milhões, primeiro, eu acho que ele devia ver as estradas de Santa Catarina, que estão cheias de buraco, que ele precisava aplicar o dinheiro lá. Mas se ele não tem projeto e quer aplicar no governo federal, não tenho nada contra, nada contra. Só que ele não pode querer fazer um cavalo de batalha para fazer campanha eleitoral, para colocar dinheiro onde já tem dinheiro. Não adianta ele colocar, porque vai ser inaugurado, vai ser terminado o lote 1 e 2 em junho de 2022. Ele quer aparecer na fita, dizer que foi ele que fez, porque ele deve ser candidato a governador, ele deve estar misturando as estações. O que tem que fazer? O que eu defendo? Não é porque eu fiz 53 mil votos em Blumenau. Eu defendo Blumenau, Indaial, porque o lote que está andando de passo de tartaruga é o lote 3 e o lote 4, onde acontece mais morte, porque é um período, é uma região que tem muito, é urbano, tem muita casa, muito morador, então tem que desapropriar, tem que fazer viaduto. Então por que ele não pega esse dinheiro e coloca no lote 3 e 4 para as empresas apurarem que quando terminar em junho do ano que vem o lote 1 e 2, já está bem adiantado, para salvar Blumenau, para ir até Indaial. Não, mas ele quer colocar no lote 1 e 2. O governo federal com ele tem que se entender, o ministro Tarcísio, o superintendente Edu Denit. Eu tenho uma posição política. Eu estou defendendo a cidade de Blumenau, que ele não pode virar as costas para Blumenau. Ele não pode desprezar Blumenau. E é o que ele está fazendo. Aonde mora mais gente? No trecho de Blumenau a Indaial. A Mafis, aquele gargalo que a gente fez, aquele trevão, aquilo já ajudou maravilhosamente. Então nós precisamos apressar o trecho 3 e o trecho 4, para que quando tiver pronto o 1 e 2, já esteja mais adiantado. Porque tem dinheiro, tem 116 milhões para aplicar na 470 no lote 1 e 2. Por que o presidente Jair Bolsonaro se afastou do governo Moisés se ambos foram eleitos pelo mesmo partido? Pelo que eu sei, o governador Moisés, depois que se elegeu, achou que ele ganhou as eleições pelos belos olhos dele. Ele não quis valorizar, porque ele se elegeu na onda do presidente Bolsonaro. Ele não existia no mundo político. Ele se elegeu porque era do 17. Foi na onda Bolsonaro. E ele quis se achar que se elegeu por ele que ajudou o Bolsonaro em Santa Catarina. Daí já essa bobagem dele já rompeu com o presidente. O Estado perdeu com isso. O presidente não ficou mais prazerosamente amigo dele. O Estado perdeu. Agora ele está saindo, não sei para que partido vai. Já saiu do PSL, né? Então isso prejudicou a Santa Catarina, porque ele se achou o bonzão da boca, que foi ele que ajudou a eleger essa votação estupenda que o Bolsonaro fez em Santa Catarina, que foi ele que proporcionou. Muito pelo contrário, ele se elegeu no pelego do Bolsonaro. Ele não era ninguém, como é que ele ia fazer 71% dos votos? Foi protesto, foi raiva, foi limpeza
limpeza ética que as pessoas quiseram fazer, que o eleitor quis fazer. Então ele fez essa discordância com o presidente e eu acho que não foi inteligente isso. Tanto no governo estadual como no federal, o apoio do Centrão, que antes era demonizado, agora virou praxe. Por que é tão importante ter apoio do Centrão? Não, o Centrão, isso é um nome pejorativo que foi dado desde lá de trás, mas é partido de centro, é ponderação, enfim, são partidos constituídos, partidos que têm o maior número de deputados. E, por exemplo, o PL, o Partido Liberal, nós temos 41 deputados. O PT tem 54, que é a oposição. O PSL elegeu 52, mas brigaram tudo, já tem a metade. Nós temos 41, e daí vai vindo. Esses partidos são fundamental para a governabilidade. Fundamental. O presidente não trocou ministério nenhum por partido político, para apoiar, vem aqui que eu te dou isso, te dou aquilo. Foi por projeto político. Isso é normal, não é pecado alguém apoiar um governo. Não é pecado não ser do partido de quem se elegeu e você não apoiar porque você acredita no projeto. Eu sou do PL e apoio o presidente Bolsonaro desde o início do governo dele. Por quê? Porque eu acredito nele, porque ele não é ladrão, ele não meteu a mão no baleiro, ele limpou com as empresas estatais, toda aquela roubalheira, aquela vergonha, mandando dinheiro para fora, o BNDES emprestando dinheiro para quem não pagou, e por aí afora. Então, por isso que ele merece o meu apoio, merece o meu respeito. Então, o Centrão, tanto aqui em Santa Catarina, o governador está tratando com os outros partidos aí, até porque ele não tem base nenhuma, ele precisa de apoio. Qualquer governador, qualquer presidente precisa de apoio no Congresso. Senão você não governa sozinho. A situação econômica do brasileiro é complicada pelo grande número de desempregos e pelo crescimento da miséria. Qual a sua opinião sobre a política econômica de Paulo Guedes? O Paulo Guedes é um ministro que deu um novo ânimo para o Brasil, né? Precisa privatizar alguma coisa que ele não conseguiu ainda demonstrar efetivamente, mas é um governo corajoso, ele faz uma administração arrojada, né? Eu divirjo muitas vezes dele que eu tenho mais pressa. A reforma tributária, eu cobrei dele agora há poucos dias. O ministro, a reforma tributária tem que ir para o Congresso, aquilo que o governo deseja, fazer um boneco, fazer um esqueleto, fazer uma espinha dorsal. A reforma administrativa, tem que apurar, ministro, com isso. A reforma administrativa não pode querer tirar direito de ninguém. Estabilidade pública, não fala bobagem, isso não vai tirar nunca. Faz uma reforma para frente. Quem entrar no serviço público amanhã depois, é assim, assado, sapecado. Eu sempre cito como exemplo, tem funcionário da Câmara lá para dobrar uma pasta, ganha 15 mil. Isso é que está errado. Você não vai consertar isso, você vai ter que consertar para frente. Dizer, ó, quem for dobrar pasta, com todo respeito, mas vai ganhar 2 mil. Aí nós começamos a enxugar o Estado brasileiro para que a gente tenha um Estado mais enxuto, mais eficaz, juntando carreiras, apertando, tem cargo disso, aquilo, que tudo é a mesma coisa. Junta tudo, simplifica, facilita, clareia, né? Então, tem coisas que o Paulo Guedes já devia ter entregue e não entregou. Agora, o preço do combustível, não é ele que governa. É o mercado internacional. A Petrobras não é nossa. Cada um tem um pedaço em ações e tal. E é o mercado. Como é que vai fazer? Vai bancar isso? A gasolina e o petróleo vai 10 anos ainda nesse terror. Depois vai começar a perder força. Porque daqui o seu carro, o meu carro, o outro carro vai ser elétrico. Vai acabar o petróleo. O petróleo vai ser uma coisa... vai dificultar a vida nossa. Que é fóssil, vai ser uma coisa que pouca gente vai usar. Vai chegar em casa, encostar teu carro, tem uma tomada e o carro mais simples ou mais ou menos, vai ser assim, outras alternativas de energia, né? Então, por enquanto, o petróleo manda no mundo, mas não vai tempo. Então, o que fazer para baixar o preço? 5 e pouco o litro uma gasolina, mulher? Isso é o fim do mundo. 350 conto para encher um tanque. E a gente sabe de tudo isso. Eu sou muito verdadeiro, muito franco, muito sincero, a minha conversa é reta.
Não mando lembrança para quem não conheço. Sempre fui assim. A reforma tributária era uma reforma que o governo poderia fazer, mas a gente passa governo, entra governo, sai governo, ninguém faz. Não fez o PT, não fez o MDB, não fez... É isso aí. Eu disse... Por que é tão difícil fazer essa reforma? Porque mexe com muita gente? É porque mexe com o interesse dos municípios, Estado e a União. Está todo mundo endividado, está todo mundo encalacrado de conta e de dinheiro carimbado e de responsabilidade que o dinheiro tem que ser colocado para aquele fim, que ninguém pode abrir mão de nada. O município não quer perder um centavo, o Estado nenhum e a União nenhum. Aí um puxa e frouxa não funciona. O que eu sugeri para o Paulo Guedes? Faz uma simplificação. Copia o Simples paga 8 tributos numa única guia. Já vai a parte do município, a parte do Estado e a parte da União. Tira essa fiozaiada que tem, esse cipual de norma, de lei, de portaria, que dá uma canseira para quem paga a conta. Limpa isso tudo e faz 3 dutozinhos. Depois discute a carga tributária. Depois vê quem é que está pagando mais, quem é que está pagando menos. Faz um pente fino, uma sintonia fina. Porque tem gente que recebe benefício fiscal que não merecia. Tem gente que paga mais do que devia pagar menos. Eu cito um exemplo. Empresa que fabrica moto no ABC Paulista. Tem isenção de tributo. Como é que eu posso dar isenção de tributo para motocicleta, se motocicleta é o que mais dá prejuízo para o SUS? Você caiu de moto, se não quebrar o pescoço, você vai se esfolar toda. Para onde é que você vai? Hospital. Quem é que banca? O SUS. Como é que eu posso dar perdão tributário para alguém que me dá prejuízo? Eu tenho que dar incentivo fiscal para alguém que me devolve em emprego, em desenvolvimento, em crescimento de uma região. Então tem coisas que o Brasil depois precisa ajustar. Agora tinha que fazer simplificação, facilitar a vida de quem paga. Então essa é a reforma que tem que fazer agora. Não tem que inventar moda, não tem que demorar. Eu tenho expressado isso, eu tenho dito ao ministro Paulo Guedes, eu tenho cobrado isso, tenho falado ao presidente. Mas eu sou um parlamentar. Eu não tenho força de execução, eu recomendo, eu luto por isso, entendeu? Qual o projeto que o senhor ainda deseja realizar como senador? Eu tenho muitos projetos, eu tenho o privilégio de ser um senador com mais número de projetos aprovados. Tenho 2 anos de Senado, aprovei 10 projetos de lei. Tem senador que ficou 8 anos lá e mais 2 agora não aprovou nenhum. Então eu sou muito operoso, sou muito dedicado, eu sei costurar, eu sei fazer andar as matérias. Eu estou fazendo um projeto agora, que eu quero terminar ele, que é do Refis, que eu já te falei, estou fazendo um projeto sobre as APPs, não APP de escola, as zonas de preservação ambiental. Teve, pelo Código Florestal, que inviabilizou Itajaí, Blumenau, Joaçaba, enfim. É uma discussão judicial. É uma discussão muito grande. Eu fiz um projeto de lei que está andando, para que se devolva ao município a parte urbana, para que o município possa dizer se tem que ser 5 metros do rio, do córrego, se tem que ser 10, não 100 metros, senão nós temos que destruir a metade das cidades em Santa Catarina. Isso não é inteligente. Então tem um projeto muito importante nesta área que eu estou fazendo. Terreno de marinha, eu estou com outro traçado, para não ter as entradas nas ilhas, parar com essa história que é terreno de marinha. Então, estou regulamentando isso tudo. Enfim, eu tenho projetos importantes para o Brasil, para Santa Catarina. Fiz o projeto das faixas de domínio, 40 metros cada lado é faixa de domínio. Depois daquilo, se você tem um terreno, você tinha que recuar 15 metros. Eu fiz uma lei, aprovada a lei, o presidente sancionou já. Tirei mais de 100 mil ações da justiça do DENIT que ia derrubar a metade de um posto de gasolina, a metade de uma oficina mecânica, a metade de uma guarapeira. Consolidou o que estava pronto, consolidou e devolveu para o município, para que o município diga se tem que ser 15 metros, tem que ser 10, se tem que ser 5. Estou tentando fazer a mesma coisa agora com os rios. E ser governador de Santa Catarina, quem faz política como eu, se eu não dissesse que eu adoraria ser governador, eu estaria mentindo. Eu faço política com resultado, com qualidade, com vergonha na cara. E ser governador desse estado é um privilégio, porque o estado anda sozinho. O governador só não pode ser ruim, só não pode ser atrapalhado, porque o estado de tão bom que é,
a mistura do seu povo, a nossa economia diversificada, pequena propriedade, pujante, em tudo quanto é região, a economia é forte. Nunca vai dar crise em Santa Catarina, porque é diversificado. Eu quero fazer um projeto que combine com a cara de Santa Catarina. Inovação, tecnologia, é um estado maravilhoso, é um estado que tem muita coisa para fazer, para se envolver, para crescer, as pessoas sejam mais felizes. Então é por isso que qualquer político que se preza gostaria de ser governador do seu estado, muito mais de Santa Catarina, que é um estado que leva o nome de mulher, é um estado vencedor, é um estado que faz os deveres de casa, é um estado que a gente enche a boca quando a gente fala de Santa Catarina em Brasília. Você fala de Santa Catarina, todo mundo já conhece a gente, claro, lá no Senado, mas quando no começo, quando eu falo para alguém de Santa Catarina, pô, que estado maravilhoso. E muitas vezes nós pagamos um preço por ser eficiente, por nós fazer os deveres de casa. Nós mandamos R$100 para Brasília, volta 20 em investimento. Do Sudeste para cima, lá no Norte e Nordeste, paga 100 e volta 200. Isso é injusto. Por que nós temos que pagar um preço tão caro? Porque nós fazemos os deveres de casa. Isso é injusto. Então eu quero fazer esse estado vencedor cada vez mais ficar pujante, que tenha mais infraestrutura, esgoto, rodovias, obras, ligando os municípios internamente, para você não ter que vir para a BR. Então, estou construindo um contrato 22 para Santa Catarina, que é uma cartilha que eu vou distribuir com 22 pontos que eu desejo efetivar em Santa Catarina, construindo com a universidade, construindo com os agricultores, com o agronegócio, com o turismo, com a segurança, enfim, com a educação, a saúde, para que a gente possa ter um plano que vá ao encontro do que o eleitor precisa. O eleitor está mais liberto, graças a Deus, não tem mais cacique, ou tem que ser assim. A eleição está na mão do eleitor, ele decide, a rede social mudou isso tudo. Não adianta mais conversa mole, não adianta mais falsear com a verdade. O jogo é aberto, o jogo é limpo. E isso devolveu ao eleitor o destino do seu voto.